Deus, um ótimo sábado a todos, né? Um Shabbat Shalom para todos que estão ouvindo. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias. Magal, já peço para você aí, para você curtir o vídeo, compartilhar a informação. E eu queria trazer para você uma análise feita por um colunista brasileiro do Correio Brasiliense, né? Falando sobre a visita do presidente americano Biden pelo Oriente Médio, né? E que ele pretende criar uma coalizão contra o Irã. Entendeu? E eu queria fechar essa matéria e abrir aqui o Telegram, porque eu acabei de postar um negócio aqui para vocês. E é muito importante. Olha que interessante. Durante a visita do Biden, o Irã lançou um exercício naval com drones de combate. Tá? É aquela. Isso aqui é propaganda do país, né? Para mostrar força e enquanto um presidente de um país inimigo visita um local que seja perto, e eles fazem isso, eles estão mostrando que, olha, nós não confiamos em você e nós estamos prontos para qualquer ordem, qualquer gracinha que você faça aqui dentro. Isso aqui é pura propaganda, marketing de um país. A Marinha do Irã formou uma divisão especial de navios de superfície e um submarino encarregados de operar em veículos aéreos não tripulados de combate e vigilância e drones suicidas, mostrando suas novas capacidades em vídeos compartilhados pela mídia do país. Então, daí toda a matéria. Depois eu vou deixar no link aí, o link na descrição para vocês lerem. E digo mais, viu? Hoje os drones iranianos estão entre os melhores do mundo. Tá? Está entre os melhores do mundo. Estão muito evoluídos. Então vamos lá, né? O Biden inicia um tour pelo Oriente Médio e pretende criar coalizão contra o Irã. Irmãos, hoje existe, não é, o presidente dos Estados Unidos, o Biden, ele foi para lá na intenção de reatar alguns laços. Ele tinha feito críticas duras ao Arábia Saudita, e isso chateou muito, né, o reino saudita, a Casa de Saúde, e agora ele está lá e hoje mesmo ele assinou, né, 18 acordos com Riad. Aqui está, ó. Eu coloquei aqui para vocês também, lá no Telegram. Então quem está no Telegram vai poder acompanhar muita coisa, porque eu coloco para vocês lá muita informação, quase que em tempo real, e você fica por dentro do que está acontecendo. Então entre para o nosso grupo no Telegram. Olha lá, na Arábia Saudita, Biden assina 18 acordos com o Riad, incluindo o setor de energia. Está aqui ele e o príncipe, né, o Mohammed bin Salman. E assim, por que foi importante esses acordos? Que o Biden está indo para lá para pedir aos sauditas para aumentar a produção de petróleo no mundo, né, distribuir mais petróleo no mundo para baixar o preço dos combustíveis, porque está muito alto. E a inflação no mundo e nos Estados Unidos está extremamente alta. Na sexta, os Estados Unidos e a Arábia Saudita assinaram 18 acordos e memorandos de cooperação durante a visita do presidente norte-americano Joe Biden ao país árabe. Conforme publicou a agência estatal saudita Saud Press, os acordos abrangem setores como investimentos, espaço, energia, informação, comunicação, tecnologia, saúde e outras esferas. Os acordos entre Washington e Riad abrem caminhos para a ampliação da cooperação entre os países nas áreas citadas, segundo a agência. Então, tem um porém, né, que os Estados Unidos vai ter que lidar nesse momento. Qual que é? Hoje, tanto a Arábia Saudita quanto Israel têm um inimigo em comum. Um inimigo em comum também dos Estados Unidos, que é o Irã. O Irã, que nos últimos anos aumentou quase aí 400% o número de ataques a bases americanas no Iraque.
Eles têm investido e aumentado ainda mais a sua ajuda militar, financeira para grupos terroristas no Oriente Médio. E isso inclui ajuda militar e financeira ao Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, a grupos, né, e milícias pró-iranianas no Irã, ou na Síria e no Iraque, tá bom? Eles também ajudam o Hamas na faixa de Gaza, que está dentro de Israel, a fazer, né, esses ataques contra Israel. Então, a influência do Irã, o poder do Irã na região tem aumentado progressivamente e é uma ameaça. Hoje, o Irã é uma força militar muito considerável, tanto em mísseis balísticos como em drones. Eles evoluíram muito. Isso sob fortes sanções do Ocidente, hein? Se as sanções fossem tiradas, então, né? Então, assim, só que o governo Biden, quando assume, ele faz críticas, ele quer voltar a um acordo de paz com o Irã, novo acordo com o Irã para o programa nuke deles, e isso enfureceu Israel e a Arábia Saudita, que são aliados estratégicos, não é? Tanto Israel criticou, falando que não dá para você fazer paz e confiar no Irã, porque eles são inimigos, e se eles conseguirem ter a arma, eles vão usar contra Israel e o seu maior inimigo regional, né, na área de influência, principalmente religiosa, que é a Arábia Saudita. E aí, a Arábia Saudita começou inclusive a vender petróleo usando a moeda chinesa para a China, como um ataque mesmo, e para mostrar sua insatisfação com a política dos Estados Unidos para o Oriente Médio. E o que a Arábia Saudita quer, né? Além disso, os Estados Unidos proibiu a venda de armas de ataque para a Arábia Saudita, dizendo que a Arábia Saudita estavam violando os direitos humanos no Iêmen. Então, a Arábia Saudita agora, para aumentar a produção de petróleo e para voltar a um estado lá dos Estados Unidos ali, não é? Eles querem a proteção, eles vão aumentar, só que eles vão pedir para os Estados Unidos, olha, assim, a gente vai ajudar vocês, vamos aumentar a nossa produção de petróleo para baixar o preço no mundo, e vamos pedir para os outros aliados aqui da região fazer o mesmo, porém nós queremos que vocês assinem acordos conosco, nós queremos proteção contra o Irã, e que vocês voltem a vender armas para a gente sem restrições mais. Então o Biden, ele tem que promover a paz. O que o Biden tem? O Biden tem um problema na região, né? O ponto positivo é que ele voltou a conversar com os palestinos, né? E ele se encontrou ontem com o Abbas, lá em Belém, na Cisjordânia, e falou que não há solução para a paz na região a não ser a criação de um Estado palestino. O único caminho é a solução de dois estados, um árabe palestino e o Estado judeu israelense, né? E isso, porém, o caminho para isso, ele falou, isso não é algo que eu vejo acontecer no curto prazo. Bom, então olha só a bucha que está na mão do presidente dos Estados Unidos. Eles têm que parar o programa do Irã, para o Irã, criar segurança para Israel e os árabes e promover esse acordo de paz. Qual é o caminho que ele tem? Olha, vocês têm um inimigo em comum, que é o Irã, e que está cada vez mais forte e mais próximo de obter uma arma nuclear. Se eles conseguirem isso, aí, irmãos, um país que contenha uma arma tão poderosa em suas mãos, eles vão começar a jogar diferente no mundo. Hoje o Irã, por exemplo, não fecharia o Estreito de Hormuz, que é por onde passa mais de 1/4 de todo o petróleo que passa no mundo, que vende para o mundo, passa pelo Estreito de Hormuz, e outros 10% de petróleo e mercadoria passa pelo Estreito de Bab el-Mandeb. Se o Irã fechar aquilo ali, hoje eles não têm arma nuclear, eles não têm uma força tão considerável, eles poderiam ser
mas poderiam já prejudicar duramente a região e o mundo. Porém, quando o Irã tiver uma arma nuclear, aí as coisas vão começar a ser diferentes. Entende o perigo, por que Israel não quer isso? Porque Israel vai ser afetado. Não vai ter petróleo mais. Os Estados Unidos vai ver o preço das coisas no mundo. Aí, meu irmão, o Ocidente vai colapsar. Vai colapsar. Olha essa matéria. Assim que o Joe Biden desembarcou no aeroporto internacional Ben Gurion, em Tel Aviv, os Estados Unidos enfrentavam a maior inflação em 40 anos e meio, 9,1%. Foi nesse cenário de popularidade e economia em queda que o presidente democrata começou o seu primeiro tour pelo Oriente Médio, com os objetivos de reafirmar o apoio inabalável a Israel e forjar uma coalizão internacional contra o Irã e se aproximar da Arábia Saudita, no momento em que a agenda entre Rússia e Ucrânia põe em xeque o acesso ao petróleo. A visita hoje a Belém, Cisjordânia, e o encontro com o colega palestino Mahmoud Abbas também sinalizam uma tentativa de Biden de debater uma solução para o conflito entre árabes e judeus. Segundo o jornal israelense Haaretz, como os assessores de Washington e de Ramallah não chegaram a um consenso sobre uma declaração única, os dois líderes discursarão em separado. Maior paz, maior estabilidade, maior conexão é algo crítico, é fundamental se possa acrescentar para todas as pessoas da região. Por isso discutiremos meu apoio contínuo, mesmo sabendo não ser no curto prazo, por uma solução baseada em 2 estados, declarou Biden. Essa continua a ser a minha opinião, a melhor forma de garantir um futuro de igual medida de liberdade, prosperidade e democracia para israelenses e palestinos. É um erro, né? Porque os muçulmanos não querem democracia. O conceito de democracia é um conceito ocidental, né? E isso, para os muçulmanos, isso não existe. A democracia para eles é algo maligno. E aí, quando o Ocidente vai lá resolver uma questão judaica e palestina com a mentalidade democrática, é um problema, porque os palestinos não buscam democracia. Nenhum país muçulmano busca ser democrático. O presidente dos Estados Unidos também citou o processo de reaproximação entre Israel e algumas nações árabes, e olha o que ele falou: vamos continuar avançando para a integração de Israel na região, prometeu. Reafirmamos o nosso compromisso inabalável dos Estados Unidos com a segurança de Israel, incluindo a parceria nos sistemas de defesa mais avançados do mundo. Ele viu lá o Domo de Ferro e o outro sistema que Israel acabou de criar, né, o Iron Beam, que é o feixe de ferro, né, que é aquele sistema que usa laser, que é muito mais barato e muito mais eficaz na destruição de drones e outros artefatos explosivos. Ele visitou o Memorial Shoah, né, o Memorial do Holocausto, em Jerusalém, e Joe Biden se emocionou. Usando um kippá preto, depositou flores no local e abraçou 2 sobreviventes do Holocausto. E ele disse: nunca devemos esquecer, porque o ódio nunca perece. Cada frase. O primeiro-ministro Yair Lapid classificou a visita de Biden como histórica e profundamente pessoal. Ele disse: é histórica por expressar o vínculo inquebrável entre nossos 2 países. E eu falei para vocês em vídeo passado, tá? Os Estados Unidos é o par de asas da águia que será dado e está sendo dado à mulher, porque Israel, pode ver desde o Obama, né, o Obama tinha alguns problemas com Israel, fez o acordo com o Irã, mas assim, o laço entre Estados Unidos e Israel realmente praticamente inquebrável. Isso só vai acabar porque os Estados Unidos vai ser destruído. O próprio Deus os destruirá. Dado o mal que eles causaram no mundo, eles vão ser julgados. E afirmou, olha só, ao lembrar que o presidente dos Estados Unidos da América intitulou-se sionista. Todos são sionistas. Sionista é um monte. O Macron, ele mesmo fala, ele é sionista, entre muitos outros. É tudo sionista, né? Eles não querem nada com Deus, eles são só sionistas. E aí, ele vai falar sobre o problema de palestino, a ameaça iraniana, né? Por quê? Desde o princípio da história dos conflitos, nenhuma nação
faz aliança com outra nação no âmbito militar e econômico, político, se não houver um inimigo, uma ameaça em comum. O único caminho para que um país faça paz com o outro é se houver um inimigo muito maior e que seja ameaça para os dois. Aí eles fazem paz. Sempre foi assim na história. Veja a criação da OTAN. Eles tinham um inimigo em comum, a União Soviética, né? Veja a Aliança AUKUS, tem a China, né? E assim sucessivamente. Então, hoje, os Estados Unidos estão vendo um caminho para a criação de um acordo de paz entre Israel e mais outras nações árabes, que no meu entender eles vão fazer uma coalizão de 10 nações, incluindo Israel. E quando ela for formada, então haverá sim um contrapeso, uma aliança poderosa anti-Irã. E aí não haverá outro caminho. Ou vai ter um conflito que vai devastar a região, ou vai ter que ser feito um acordo de paz com o Irã. E este acordo inclui o Monte do Templo. Entendem isso? Então, é crucial entender isso. Crucial. É uma pessoa ocidental falando, a visão ocidental, né? Então é bem, claro, bem tendenciosa mais para o lado ocidental e até mesmo com um tom elogioso para o Biden. Só que é o seguinte, nós temos algumas questões muito importantes. Hoje, a Rússia e a China é uma força muito grande no mundo e são aliados do Irã. A China mesmo aumentou seu investimento no Irã e já chegou aí a fazer um acordo de 600 bilhões de dólares em investimento no Irã. Então o Irã está com dinheiro e não está mais precisando tanto de um acordo com os Estados Unidos. Só que nós temos aí outros, além desses fatores, os inimigos regionais de Israel e dos árabes estão se fortalecendo, porque o Irã tá armando também eles e dando dinheiro. Então, qual é o caminho, né? Como? Quem vai resolver esse problema? Quem resolveu o problema do Oriente Médio tem que fazer paz com palestinos e israelenses, resolver a questão palestina, tem que promover também paz para Israel e os árabes. Por quê? Porque se eles têm um inimigo em comum, eles têm que fazer acordos na área estratégica militar. Por quê? Porque se houver um conflito, Israel precisa de liberdade para atuar tanto por terra nessas nações como por ar para atingir o Irã e o interesse deles nessas regiões. Entende? E os serviços de inteligência deverão estar integrados. É informação de um para o outro, passando um para o outro, para saber como operar em campo de batalha. Obviamente que Israel não precisa disso. Israel já tem isso mesmo sem ter aliança. Mas o problema é Israel hoje. Irmãos, Israel sozinho não tem capacidade de um conflito, por exemplo, de fricção, de um conflito convencional. Entende? Se o Irã tem a capacidade de colocar aí 1 milhão, 2 milhões de soldados em campo. Israel não tem como fazer isso. Israel não tem essa capacidade de movimentar exército por terra. Porque Israel tem a mentalidade judaica é a mentalidade de preservação da vida. Israel sempre, desde a sua existência, os judeus vivem pela preservação da vida. Eles não querem tomar nenhuma terra de ninguém, não é invadir o país de ninguém, eles não se incomodam com o modo de vida de ninguém, cada um viva como quiser. Eles querem viver na sua terra, viver a sua política, a sua religião em paz. E quando eles são ameaçados, quando alguém vai lá, então eles lutam para preservar a vida, para viverem. Aí sim eles lutam e conseguem defender a sua terra. Esse tipo de conflito onde eu defendo a minha terra sem ter que me movimentar para fazer um conflito de progressão, aí é diferente. Por isso que Israel é vitorioso sempre. Mas e se precisar, nesse caso, quando você é ameaçado e precisa se defender, Israel, em muitos casos, consegue sim
por exemplo, destruir e tomar espaço de terra de outros países, como aconteceu nos 6 dias, no Yom Kippur, etc. Porém, não é esse tipo de batalha. Hoje, o Irã tem seus 2 milhões lá e podendo pôr mais em campo de batalha, além das suas armas avançadas. Tem no norte de Israel, no Líbano, o Hezbollah, que tem lá seus mais de 100 mil combatentes, com mais de 150 mil foguetes apontados para Israel. Eles não têm ainda o sistema de guiar o míssil, né? O que é um problema para eles. Mas mesmo assim, é uma ameaça muito grave. Você tem o Hamas dentro da faixa de Gaza que pode, se estourar um conflito, começar a atacar Israel por dentro, só para prejudicar, para atrapalhar Israel. Aí o sistema Iron Dome pode funcionar perfeitamente como sempre funcionou, mas é um problema. Então Israel, nesse conflito, e aí tem os Houthis ao sul da Arábia Saudita, lá no Iêmen, que pode usar drones e artefatos que o Irã dá para eles, para atacar Israel e a Arábia Saudita pelo sul também. Então você entende por que Israel precisa de uma coalizão militar, porque precisa de um exército muito maior. Então a criação de um exército único, de uma coalizão militar, como a OTAN da Europa, significa que eu vou pegar minha força militar, vou unir com outras forças militares, e aí eu consigo criar um exército muito gigante. Nossas armas e nosso sistema de inteligência, aí sim eu consigo fazer frente àquele inimigo. Aí as coisas mudam drasticamente. Entende? E é isso que os Estados Unidos querem criar. Porque quando criar uma força dessa magnitude, aí o inimigo olha pra gente e precisa, opa, ou eu faço paz com eles, ou se eu for pra um conflito, as coisas vão ficar bem feias aqui, porque agora eles estão juntos. Agora é diferente. Eu não estou enfrentando só um Israel pequenininho, eu estou enfrentando uma coalizão. Entende? Então é isso que está sendo preparado para o Oriente Médio. Aí sim, com isso acontecendo, se essas nações árabes fizerem paz com Israel e assinarem um acordo de Abraão e uma coalizão militar, e por que eles fariam isso? Porque eles vão receber benefícios. Os Estados Unidos prometeu que vai dar dinheiro para eles, vai dar armamento sofisticado, vai começar a vender armas de ponta para eles, e quem não quer isso, né? Vai dar dinheiro, vai ajudar eles no conflito com inteligência e um monte de outros benefícios. Então, esse é o cenário. E esse acordo de Abraão visa tudo isso. E aí, quando chegar nesse ponto, aí eu acredito que um conflito vai ser algo muito devastador, mas não vai ser um massacre por parte de ninguém. Vai ter dois lados muito poderosos se enfrentando. E aí talvez nós vamos ver o que Daniel 11 fala. Daniel 11 fala de um príncipe do norte contra o príncipe do sul. Quem é o príncipe do sul hoje? É a Arábia Saudita, é o governo sunita, é a casa dos sunitas, né, do Islã. E o Irã é a casa dos xiitas, os descendentes de Ali, que se dizem os verdadeiros descendentes de Maomé. Já os sauditas dizem ser eles, né, que vem por outra vertente. E aí esses dois brigam por quem é que é a hegemonia e quem é que vai liderar o Islã no futuro, completamente. Entende isso? E Israel está do lado sunita, porque Israel espera também um grande líder que vai trazer paz entre judeus e o mundo árabe e cristão, e vai permitir que eles construam um templo lá em cima do Monte do Templo, né? Ou Esplanada das Mesquitas, como os árabes chamam. Entenda essa política, entenda essa geopolítica, e aí vocês vão começar a ver a profecia e a Bíblia com outros olhos. E se isso acontecer, não haverá outro caminho. Ou é um conflito que vai devastar tudo, e aí eles vão recomeçar, todavia, ou eles vão ter que fazer um acordo de paz, porque não vai ter outro caminho. E aí, com essa coalizão, quem entrar nessa coalizão, porque vai ter medo do seu inimigo e vai precisar da proteção de Estados Unidos e Israel, Estados Unidos e Israel vai propor para as nações árabes, olha, vocês querem nossa ajuda? Que nós protejamos vocês? Só que vocês vão ter que assinar aqui. E agora vai ser assim, assim, assim. Tá bom?
Agora a gente consegue entender que a profecia de ver um judeu orando em cima do monte do templo e um templo construído começa a ser mais tangível, mais palpável. E também um grande líder para a região também se torna palpável. E não pode ser outro a não ser o que criou esse acordo de Abraão, que está promovendo tudo isso. Então, deixo para vocês esse vídeo de hoje, de sábado, com essas informações. Que Deus abençoe o teu dia e até os próximos vídeos.